Que Deus abençoe a nossa vida, o nosso caminho, os nossos ideais nós possamos atingir e, acima de tudo, que a saúde volte para todos nós, saúde física, saúde mental, saúde espiritual e saúde universal, de amor, de fraternidade e de bondade. Não esquecendo as nossas águas, que são muito importantes para nos dar o alívio que nós precisamos. E hoje nós vamos falar obreiros da vida eterna. Obreiros da vida eterna. Muito bem, é difícil nós acreditarmos que a vida continua, é difícil acreditar que nós voltaremos juntos a conviver no mesmo espaço, é difícil aquilo que nós não conseguimos entender, não conseguimos aceitar, não pensamos e analisamos sobre os acontecimentos da vida, os nascimentos de pessoas gênios, idiotas no sentido mental, vegetativos, enfim, de certas formas prejudicados até pelas encarnações realizadas e maltratando o seu corpo físico. E lógico, o espiritual também, que precisa ser reparado, com bebidas, comidas, vícios dos mais diversos, e tudo isso faz parte do nosso mecanismo da existência de espíritos criados por Deus, e nós vamos seguindo a nossa caminhada. Então, o que é obreiros da vida eterna? Quando nós desencarnamos, muitos de nós acreditamos que nós vamos não fazer nada, sofrer castigos tenebrosos, perseguições diabólicas, enfim, cada um de nós tem uma visão pós-morte, não imediata. A imediata traz algum sofrimento dependendo da evolução do espírito, mas nós vamos para as nossas regiões de habitação, aonde o nosso espírito realmente reside, habita, e lá nós vamos ter que trabalhar. Nós vamos ter que estudar, aprender a lidar com as situações para serem resolvidas numa futura existência com as pessoas, com as cidades, países, enfim, que nós precisamos reedificar de uma forma brilhante. Esse brilhante não é valor monetário, é valor de pessoas que buscam superar todos os traumas, todas as deficiências para organizar uma sociedade digna de se viver, de poder ter diálogo, conversar, ter amizade realmente no sentido exato da amizade. Tudo isso nós fazemos lá. Obreiros da Vida Eterna. É um livro de André Luiz, escrito por Chico Xavier. E nós vamos aprender que tudo que nós queremos ter na vida, nós vamos delinear, mapear, edificar no mundo espiritual para, com toda a necessidade que existe, amizades, colaboradores que ficarão no espaço, nos protegendo, que viverão conosco para nos auxiliar e auxiliar a eles também. Todos nós vamos estar envolvidos no mesmo objetivo de aperfeiçoamento espiritual. Então, nós trabalhamos muito no mundo espiritual. Trabalhamos com os recém-chegados, que como nós, até ontem, quando chegamos, fomos atendidos, cuidados, encaminhados, orientados. E isso faz da nossa vida uma coisa diferente de se pensar. Por exemplo, hoje nós temos a liberdade. Vamos dizer assim, alguma pessoa da família nossa que tem essa ligação forte mesmo, né? Dentro de casa, não de fora de casa.
Nós falamos assim, puxa vida, né? Agora estou livre, ganhei a liberdade. Agora posso fazer o que eu quero. Agora eu sou dona do meu nariz. Agora, agora e agora. Só que lá na frente, daqui a uns anos, nós vamos perguntar para nós: e agora? O que é que eu faço? Se fulano, se ciclano não tivesse comigo, o que me faria? Primeiro, não deixaria nós percorrermos o espaço negativo que trilhamos. Então é mais ou menos assim. Casamos, por exemplo, vamos por casamento. Casamos e normalmente o casamento, no meu conceito, para ser bom, ele não pode ter duas pessoas elétricas nem duas pessoas inertes. Ele tem que ter uma mais elétrica e outra mais inerte, no sentido de ser mais calma, ser mais ponderada. Tem um pouco de medo maior. Que na convivência nós iremos fazer o seguinte: muito ativo tentará fazê-lo ficar mais ativo, mais dinâmico. E o outro quebrará um pouco as nossas asas, que nós só queremos voar, pensar, criar. O mundo tem que ser diferente, as coisas têm que modificar. Quero ter filhos, quero que meus filhos sejam isso, seja aquilo. E esquecemos do marido, da esposa, da família em geral, até da própria sociedade. Lutamos, desejamos muito vencer na vida. Quem de nós não deseja? Mas esse vencer, na verdade, ele está condicionado a certas palavras, parâmetros que vão nos dar amanhã uma certeza de se nós vencemos realmente ou se nós nos prejudicamos, embora a sala esteja cheia de troféus. Troféus ganhos com suor, com dedicação. Não foi com desonestidade. Mas a nossa alma não está satisfeita. Olha para aqueles troféus e fala assim: nossa, 1900, 1000... Tá, legal, foi que legal. Hoje, talvez não consigamos nem correr 100 metros. Fala, mas eu já corri muito, eu já vivi muito, eu já fiz muito. Então, há pessoas que nascem junto conosco para nos brecar, para que nós possamos entender que um filho, ao nascer, vai seguir a sua vida. Quem tem um filho diz que não tem nenhum. Quem tem 10 pode não ter nenhum. Aliás, quem tem um filho tem uma complicação. Quem tem 10 filhos tem 10 complicações. E o tempo que nós vivemos hoje é um tempo muito difícil de nossos filhos casarem e permanecerem casados. Junta, separa, junta, separa, junta, separa. Traz as dificuldades para nós. Nascem os filhos, nossos netos. O que acontece? Podem nascer normais, de saúde ou prejudicados de alguma forma. Ou até que fica difícil dos pais lidarem quando é um gênio. Né? Escola, uma série de coisas, a sociedade, a vivência. Então, nós temos que pensar assim: agradeçamos as pessoas que nos brecaram, que nos impediram de cometer mais erros do que já nós cometemos. E que hoje, livre, nós achamos que nós estamos vivendo a vida. Na verdade, nós estamos fugindo de nós, fugindo do nosso interior, fugindo de desejos não realizados por medo, desejos não realizados por causa de filhos, por causa de alguém. Tem que cuidar desta pessoa, não posso cuidar de mim. Hoje, filhos crescidos, as pessoas crescidas, as pessoas pelo mundo, as pessoas morreram e nós estamos não sabendo o que fazer com o nosso espaço noturno. O diurno, sim. Vamos sair, vamos nos divertir, vamos
trabalhar caridosamente, vamos fazer 1001 atividades. Quando começa a escurecer, é aí que falta aquela pessoa chata, que era os obreiros. Obreiros da vida eterna que passaram a trabalhar na vida aqui. A vida eterna é do Espírito, o Espírito é eterno. Então, não é o trabalho só após a morte que faz eterno o Espírito. Não. Suas realizações aqui mostram a sua evolução lá. E quando estiver lá, vão trabalhar melhor, mais sabedores, menos ignorantes de certos detalhes, por ter errado, por ter acertado, por não ter tido medo de ir à frente, de seguir adiante. E é isso que nós temos. Nós ficamos com os olhos tristes quando não temos o carinho das pessoas amadas. Quando nossa vida foi sonhada, planejada, nesses obreiros da vida eterna, que nos comprometemos, o casal, a entrar numa sintonia terrestre maravilhosa. Os filhos que viriam, as noras, os genros, os netos que apareceriam, é uma cadeia que se forma. E esses entrelaçamentos são definidos por nós antes de reencarnar, quando estamos trabalhando na busca do local que vamos nascer, das tarefas que temos que fazer, aprendendo e praticando lá, após a morte, nessa vida que é eterna. Será que seria bom se a nossa vida não fosse eterna? Será que seria bom se todos nós nascêssemos maravilhosos, perfeitos, purificados, maravilhosos e viver 100 anos fazendo o quê? Curtindo a vida, mas não a vida material no sentido de ambição, nada disso, nós teríamos tudo. Teríamos que dizer assim, 100 anos de igualdade de vida. E para que nós reencarnaríamos? Para que haveria reencarnação se nós já somos perfeitos? Qual a necessidade de Deus criar tantos mundos se criasse só espíritos perfeitos? Não tem necessidade. É um criador inútil, criando nada por nada. Mas Deus não é assim. Cada animalzinho, cada planta, cada rocha, cada pedrinha, cada ser humano que é criado tem uma razão. E essa razão nós conhecemos dependendo do estágio evolutivo do nosso espírito eterno, quando estamos lá trabalhando. Porque nós somos obreiros realmente. E ganhamos muito quando estamos lá. Mas nada de riqueza material. Nós ganhamos a verdadeira riqueza que é do espírito, que muitas pessoas aqui não valorizam. Um sentido, um momento, um instante em que foi caridosa, que foi bondosa, que foi carinhosa, meiga, eterna. Não. Nós achamos que, isso é bobagem. Não fiz nada. Agora, quando nós agredimos alguém, puxa vida, não devia ter feito isso. Fui mal criado, respondi mal, desprezei a pessoa, humilhei o seu defeito, e, enfim, desqualifiquei essa pessoa. Isso nós marcamos firmemente em nós. E a grande majestade de um casal, quando obreiros, que reencarnam juntos, e esse que vai brecando a pessoa, ele normalmente, quando os filhos crescem, ele já vai deixando a liberdade dos filhos. Ele não vai sofrer essa separação totalmente, não digo, nós ficamos tristes, aquele espaço vazio do nosso filho, dos nossos filhos, mas tem uma coisa, mesmo que ele não goste da nora, do genro,
ele vai, de alguma forma, falar com o filho, ou com a filha, essa é a pessoa que vai te fazer feliz? Você analisou bem? Etc, etc. Fazemos as nossas ponderações, mas a escolha é do nossos filhos. E aí acontece que nós não aceitamos, não gostamos da pessoa que vai entrar na vida do nosso filho. Nós perdemos o nosso filho. Como assim? Lógico, Jesus nos trouxe, vá e forme a sua família. A sua família é quem nós escolhemos ao casar, ao ficar juntos hoje. E essa pessoa, ela vai ser a pessoa mais importante na nossa vida. Nós vamos construir o nosso mundo, o nosso ideal. E esse ideal já foi, teoricamente, podemos quase que afirmar, planejado quando estávamos lá trabalhando na vida eterna. Quando nós reencarnarmos, se Deus permitir, vamos nos encontrar e vamos realizar lá aquilo que estamos realizando aqui. E nós precisamos disso com muita coragem, com muita força, com muita determinação. Então, feliz dos pais, do pai ou da mãe que aceita essa ida dos nossos filhos ao espaço que eles desejam, com quem desejam. Porque se eu não aceitar o escolhido dos nossos filhos, o que vai acontecer? Amanhã tem um neto. Esse neto vai ser difícil nós vermos. Por quê? Porque a nora, o genro, vai tentar impedir de todas as formas. E o nosso filho? Mas a ele ingrato. Ele abandonou, eu que cuidei dele a vida inteira, eu que fiz tudo por ele, sacrifiquei minha vida, não passeei, não viajei, dei tudo para que ele se formasse, para que, enfim. Daí, o que adianta isso? A vida construída não é assim. E se nós fizermos, foi porque nós erramos ou acertamos ao fazer. Mas o que nós pensávamos ao fazer? Ser dono dos nossos filhos? Que eles fizessem a vida inteira aquilo que nós queríamos, que não saísse de perto de nós, que casasse com quem nós escolhêssemos, que tivesse o número de filhos que nós gostaríamos que eles tivessem. Queríamos 1 neto, 2 netos, 3 netos, 5 netos. Tem pessoas que gostam da casa cheia de crianças. Tem outras que não gostam nem de criança dentro de casa. Não é que não gosta de criança, as pessoas entendem errado. Ele não tem paciência para ficar com o neto bagunçando a casa, por exemplo. Não, perfeitamente normal. Mas isso não quer dizer que não exista amor, a não ser que sejam espíritos inimigos que vieram através do nascimento do filho, da filha, que se casou. E nós não entendemos isso. E aí, as pessoas falam assim, você só teve um filho? Então sua vida não está. Aí nós tivemos pessoas que tiveram 4, 5 filhos, 5 casamentos. Aí tiveram os netos. As pessoas que eu vou dizer aqui nora ou genro. Não cuidaram do jeito que nós gostaríamos que cuidassem, primeiro do nosso filho, que era todo cheio de manias, camisa cuidadinha, comidinha preferida, bolinho, docinho, e a outra pessoa não faz. O outro não passa na padaria e compra aquele pão gostoso, aquele sonho para a pessoa amada, e o sonho está se acabando. Mas está se acabando o sonho dos pais. Por quê? Está interferindo na vida dos filhos. E os filhos, ao mesmo tempo que são acomodados, eles jogam tudo para nós pais. Vocês me puseram no mundo. Vocês são responsáveis por mim. Fazem todas as drogas, todos os erros, destroem a si e as pessoas que o rodeiam e trazem para nós a responsabilidade dos seus atos
Como nós ficamos nessas atitudes? Pensemos bem, sabe? Porque amanhã nós vamos morrer e nós vamos para a nossa pátria espiritual, para a nossa morada real. E lá nós vamos ser obreiros da vida eterna. De lá o que nós podemos fazer pelos que ficaram, quando bem orientados, quando bem amparados espiritualmente, a prece vai ser a forma mais importante de ajudá-los. As dificuldades que passarão, e nós estamos com a visão lá de obreiros, elas serão necessárias. Serão necessárias para que as pessoas entendam. Por exemplo, se os pais estão vivos, dinheiro, riqueza, ele tem tudo que ele quer, na hora que ele quiser, qualquer dificuldade, corre lá. Agora não tem mais. Por quê? Houve herança e divisão, já com briga e discussão. Se não houve herança, ficou sozinho, ficou com a riqueza e não sabe mais o que fazer. Talvez o ser amado que esteja com ele, por raiva até dos pais que desencarnaram e a fizeram sofrer, vão fazer o quê? Destruir sem perceber a riqueza, a bondade do marido, da esposa, porque eles não vão perceber. Nossos filhos não vão perceber. E como perderam os pais protetores, esmagadores, destruidores, e eles valorizavam seus pais, ele vai ter que se confiar, se entregar a alguém, justamente a pessoa que convive com eles. E lá então, ou melhora a situação, porque não há mais interferências, e eles começam a se reajustar, aqueles sonhos, aqueles ideais, começam a viajar, nova lua de mel, nova vida, novos conceitos. Por quê? Porque os pais, as pessoas que interferiam, já não existem mais aqui. E, enquanto não estiverem trabalhando no mundo espiritual, sendo obreiros na vida eterna, vai tentar prejudicá-los, perturbá-los, por ciúmes, por desejos incríveis que nós temos de maldade mesmo. Por que vai ser feliz? Por que está me acusando? Ninguém gosta de ser acusado, mas acusa os outros. Nós somos assim. Por isso, quando nós estamos na pátria espiritual, na nossa esfera evolutiva, nós começamos a ver erros e acertos bobos, primários que fizemos, só para não dar o chamado braço a torcer. Eu tenho honra, eu tenho caráter, eu tenho dignidade. Nunca ninguém disse que você não tem. Só te disseram que é orgulhoso, vaidoso, prepotente, arrogante. Ah, não, mas isso eu não sou. Aí vai ver o quanto dessas, entre aspas, qualidades possui de negatividades que atrapalharam a vida dos outros e a nossa própria vida. E é aí que entra a bondade de Deus, nos dando a oportunidade não só de reencarnações, mas voltar a viver com todas essas pessoas para limpar totalmente as mágoas, ressentimentos, as máculas que fizeram em nós ou fizemos nos outros. Por isso, não tenham medo e receio da vida e da morte, mas procurem, enquanto estar vivos, serem melhores, não opinarem e dimensionarem na vida dos outros. Comentários faz para uma nora, para um genro, da outra, amanhã tudo vai ser virado contra você. Porque nós temos aquele ditado, tudo que você disser ou fizer pode se virar contra você. E é uma realidade. Então, há uma causa que provocamos, há um efeito que sofreremos. No popular, há uma ação que fizemos, haverá uma reação contra nós. Positiva ou negativa, depende da ação que fizemos. E tudo isso daí
de obreiros da vida eterna é a certeza que Deus nos ama. Nos ama e nos quer ver puros e saudáveis, tanto espiritualmente como fisicamente. Mentalmente nem se fala, né? E por isso que nesses instantes de paz, de ternura, de carinho, de amor, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos, nesse instante, nós somos obreiros da vida eterna. Há milhares de trabalhos à sua frente, à nossa frente. Vá trabalhar. Vai lá, trabalhe, ajude, limpe, lave. Veja o que você quer fazer nesses momentos em que nós estamos nessa esfera que foram levadas para nós, entendermos o que é ser obreiros da vida eterna. E Pai, te agradecendo, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Vamos abrindo os nossos olhos e lembrando sempre, nós fomos criados simples e ignorantes para que nós chegássemos à perfeição espiritual através das nossas conquistas, dos nossos trabalhos realizados no bem, como Jesus e os espíritos puros o fizeram durante as suas existências. E não se esqueçam que, se estão cansados de trabalhar aqui, lá vai trabalhar mais, porque nós somos obreiros não de uma vida passageira como essa, nós somos obreiros da vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força e que nós possamos ainda em vida ser um obreiro da vida temporária eterna. Que assim seja.